Quando a gente faz um cutting, eu sempre solicito para os meus alunos que me reportem regularmente peso e pelo menos a medida magra, que pode ser bíceps e panturrilha, e uma medida gorda, que pode ser glúteo, coxa, mas com certeza cintura abdominal. Isso por quê? Porque se eu faço a avaliação desses três, então vamos dizer que o peso se manteve, o bíceps ganhou 1 centímetro e a cintura abdominal caiu 2 centímetros. O que isso nos indica? Indica que houve um ganho de massa muscular e uma perda de gordura corporal quase que certamente, mesmo sem fazer a avaliação de um adipômetro ou de uma bioimpedância. E esse é o número 7 das dicas que eu vou deixar para vocês em relação a perder gordura sem perder massa muscular. Já clica no gostei e se inscreva no canal, pois o número 7 é: acompanhe os seus resultados de forma semanal, mas não só de peso. Acompanha essas medidas gordas e magras, pelo menos, para que isso te norteie um pouco melhor. Dica número 6. Caso houver uma estagnação, nós fazemos um ajuste de forma imediata. Então, o que acontece com algumas pessoas que não seguem o número 7? Não fazem um acompanhamento ou fazem, às vezes, só um acompanhamento muito simples, como, por exemplo, só do peso. Ainda que para algum atleta experiente isso possa funcionar muito bem, para uma pessoa que está começando ou para alguém que não conhece o teu corpo, que é o meu caso, meu professor ainda não conhece o corpo do aluno no começo, então ele precisa entender. É muito importante de que você faça esse acompanhamento e que você faça uma calibração. Então, um bom professor, ele vai antever a estagnação. Então, quando ele sentir que vai estagnar para a próxima semana, ele antevê e já calibra a dieta e treino para isso. Quando você não tem conhecimento suficiente, se você tentar antever isso, você pode diminuir muito as calorias ou aumentar muito os aeróbicos e perder massa muscular. Então, nesse sentido, se você não tem tanta essa experiência de visão, na verdade é uma previsão, você justamente vai esperar estagnar. Então vamos assumir que tirei as minhas medidas e estão todas iguais. Ainda que pode ter acontecido um ganho de massa muscular e uma perda de gordura muito sutil e que seria um bom resultado, como estagnou tudo, nós podemos e devemos fazer uma calibração. E essa calibração vai envolver em reduzir um pouquinho normalmente os carboidratos. Eu vou comentar algumas coisas sobre mais macronutrientes já já. Dica número 5, os exercícios aeróbicos são fundamentais. E não são só por gerar um gasto energético, porque se fosse assim, eu poderia gerar gasto energético com mais musculação, não é mesmo? Só que é o seguinte, ali eu consigo gerar um gasto energético sem danificar, entre aspas, um músculo de forma muito exigente nele. Então, por exemplo, se eu vou gastar muita energia fazendo rosca direta, posso gastar caloria fazendo assim? Posso e gasto. Só que eu vou danificar localmente para gastar muita pouca caloria. E aí isso não vai ser tão legal. Então os exercícios aeróbicos são fundamentais. Agora, outras pessoas fazem a inversão. O que é a inversão? Então eu vou gastar muita caloria e vou fazer pouca musculação. Pois bem, o que acontecemos aqui é que a musculação gera um gasto energético considerável, constrói um tecido ativo que faz um ambiente de queima calórica durante todo o seu dia e participa de alguns mecanismos das adaptações crônicas funcionais do exercício resistido que vão melhorar marcadores como sensibilidade à insulina, testosterona, GH, cortisol de forma benéfica, etc. Então, não deixa a musculação de lado e nem o aeróbico de lado. Leandrão, eu não sei direito como é que eu faço para calcular os macros, para... Pessoal, lembre-se sempre, se você estiver vendo essa lista, a qualquer momento que você tiver uma dúvida, anota em algum lugar e depois volta aqui e procura Leandro Twin, cálculo dos macros. Leandro Twin, melhor aeróbico para perder barriga. E assim você vai descobrir cada uma dessas coisas. Sempre que você tiver uma dúvida, faça isso. Então o nosso número 5 vai ser foque nos aeróbicos, mas não deixa a musculação para hipertrofia de lado. Número 4, ter um choque calórico. Eu não quero entrar tanto em bioquímica, tá, tão aprofundado, porque isso tem uma dificuldade um pouco maior. Não quer dizer que você não consegue aprender, não é isso. É que você precisa de uma base para conseguir entender algumas coisas. E como eu não vou ter tempo nesse vídeo para fazer essa base, mas lembre-se sempre,
Se tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin mais tema. Bioquímica da hipertrofia e do emagrecimento. Você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Mas basicamente falando, existe o ciclo de Krebs. E nesse ciclo de Krebs, que é um mecanismo responsável pela queima de gordura, existe um setor dele que se chama oxalacetato. O oxalacetato, ele é alimentado a partir de glicose. Então, quando você restringe muito o carboidrato, você até tem uma perda de peso maior, que a gente já vai falar, porém, o oxalacetato começa a faltar substrato para ele funcionar. E ele prejudica todo o ciclo de Krebs, porque ele está no meio. Então, ele prejudica toda a queima de gordura. Então, você precisa de carboidratos, só que você precisa de déficit calórico também. Então, você pode colocar um déficit, vai diminuir a ingestão de carboidratos, e aí com essa carga glicídica dietética mais baixa, você pegando um dia e fazendo uma recarga, que pode ser um dia do lixo ou uma refeição do lixo, você vai conseguir ativar o seu estoque e ficar eficiente para a queima de gordura por mais dias. Isso acontece regularmente, inclusive eu deixo uma dica, né, para os professores, os nutricionistas que estão aí. O indivíduo começa a seguir uma dieta e ele fala assim, não vou fazer dia do lixo porque eu quero o melhor dos resultados. Estagna muito mais rápido. Então você está me dizendo, Leandro, que eu vou estagnar mais rápido comendo menos calorias, então eu vou sofrer mais e ter menos resultados? Exatamente. Então siga as recomendações do seu treinador, do seu nutricionista. Se ele falar, faça um dia do lixo, uma vez a cada tantos dias, porque foi o que eu programei, deve-se fazer para melhorar os resultados. Número 3, não exagerar nos termogênicos no começo. Por quê? Termo, calor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. Maravilhoso. Mas o que acontece é o seguinte, eles também vão tirar o seu apetite. Isso é bom, Leandro Twin. Excelente. Então vão melhorar o meu metabolismo, vão me tirar um pouco do apetite, vão me colocar num estado de luta ou fuga, que vai me dar mais disposição. Isso tudo é fantástico, não é? É. Só que no começo de uma dieta cut, você tem uma oferta de calorias um pouco maior do que em relação ao final, que você tem que ir tirando, como eu já expliquei, e você também vai colocando mais aeróbicos. Então você começa com pouco e vai colocando muito. Então no final, você está comendo pouco e treinando muito. E aí, se você exagera nos termogênicos no começo, eles diminuem essa eficiência e no final, quando você mais precisa, você não tem potência termogênica nenhuma. Ele já não controla tão bem o seu apetite, ele já não te dá tanta disposição, e apesar de realmente o gasto calórico continuar igual, esse efeito termogênico ele continua igual, você não vai ter tanta eficiência desse produto. Então, no começo, dá uma segurada. Não precisa começar com cafeína, ioimbina e efedrina no primeiro mês. O seu metabolismo está bom, você está comendo bem e treinando não tanto igual no final. No final, o seu metabolismo está mal, você está treinando muito e comendo pouco. Este é o melhor momento para a gente colocar um termogênico e salvar a nossa vida, tanto de conforto quanto de resultados. Número 2, eu preciso reduzir as calorias e entrar em déficit calórico, perfeito? Mas não é simplesmente reduzir tudo. O ideal é que você mantenha a ingestão de proteína igual de um bulking. Então, num bulking a gente vai manter o quê? Entre 1,6 grama quilo a 2,2 grama quilo. Então, se eu peso 100 quilos, eu vou consumir mais ou menos entre 160 gramas de proteína a 220 gramas de proteína. Isso no cutting eu vou continuar igual, perfeito? Então, no bulk eu estava usando 150 gramas de proteína, porque deu a minha matemática certinho. Eu vou continuar com isso no cutting, porque a proteína é um macronutriente muito específico. O carboidrato, a gordura, não faz o que ela faz. A gordura, a mesma coisa. O poder que a gordura tem, que é um poder energético, que é o poder também do carboidrato, mas as coisas que ela faz, como manutenção do perfil lipídico, manutenção dos nossos hormônios, só ela vai fazer da forma que deve ser feita. Então a gordura, de novo, quanto eu consumia num bulking? Mais ou menos entre 0,4 como mínimo a 1 grama quilo. Beleza. No cutting é a mesma coisa. Onde eu vou mexer? Na carga glicídica. E por que isso, Leandrão? Porque veja só, a proteína ela pode ser convertida em forma de gerar energia. Não estou dizendo que é uma via eficiente, mas ela consegue fazer isso. Agora, o carboidrato não faz uma recuperação muscular de miofibrila. Ele pode encher glicogênio. Agora, miofibrila, não. A gordura, ela fornece energia, assim como o carboidrato. Mas, por uma via que também não é a mais eficiente, mas ela fornece energia. Agora,
ela mexe com os hormônios, com o perfil lipídico, coisa que o carboidrato não vai fazer de forma a se considerar. Então, o carboidrato a gente pode e deve mexer nele sustentando os outros. Talvez em algum momento você pode diminuir a gordura e a proteína e aumentar um pouquinho o carbo, mantendo o mesmo déficit, para que isso gere mais energia você a treinar, mais queima de gordura pelo oxalacetato, mas isso normalmente acontece muito para o final, em alguns casos onde precisa extrair muito mais performance. No geral, você vai mexer nos carboidratos. Então a dica número 2 é proteína e gordura, você vai iniciar uma contagem e vai manter fixo, não as reduza. E a dica número 1, para que você mantenha a massa muscular e perca a gordura corporal, é não reduzir as calorias drasticamente. Vamos lá para uma matemática aqui muito simples, com certeza você vai entender. Vamos assumir que o meu metabolismo é de 2.500 calorias por dia. Muito bom? Muito bom. Gasto 500 com exercícios. Perfeito, perfeito. 3.000. Para que eu vou reduzir para 1.000? Ah, porque eu quero queimar gordura muito rápido. Então, mas existe uma limitação do nosso organismo. Né? O nosso fígado não processa tanta gordura assim por semana. Então você vai ter 2.000 de déficit, ele vai buscar em outros cantos, que é perda de massa muscular. Se isso não fosse tudo, o seu metabolismo, que visa o seu instinto de sobrevivência, vai olhar ali e vai falar, olha, como ele está comendo 2.000 calorias abaixo, e ele está usando 2.000 do estoque, seja de onde está vindo, ele vai morrer. Claro. Porque o estoque é limitado. Eu estou tirando do estoque, eu vou morrer. O seu corpo, percebendo isso ao decorrer dos dias, das semanas, dos meses, ele vai falar assim, vamos diminuir o gasto energético desse cara. Ele começa a frear o teu metabolismo. Aí você começa a se sentir cansado, né? Você começa a trabalhar de forma a poupar energia. E aí, você daqui a pouco equilibra lá nas 1.000. E aí você para de perder peso. Você, tá bom, eu tiro mais. Só que 1.000 já é pouco para alguém que treina. Então, você vai baixar para quanto? Para 500 agora? Que tal fazer o seguinte? Era 3.000. Baixa para 2.500. Não vou perder massa muscular, o corpo vai entender esse processo da mesma maneira, só que ele vai baixar para 2.500. Quando ele chegar em 2.500, eu baixo para 2.000. Quando ele chegar em 2.000, eu baixo para 1.500 e acabou o cut. Quer dizer, pá, Leandrão, eu desci para 1.000 de primeira e aí me ferrei. Isso. E agora eu terminei o meu cut com 1.500. Eu terminei comendo mais do que... Exatamente. Então quando você faz aos pouquinhos, é muito melhor. E a pergunta que eu deixo E a pergunta que vocês vão me fazer é a seguinte: e a dieta cetogênica, Leandro? Onde ela entra neste cenário? Temos espaço para ela? Com certeza. Neste vídeo aqui, eu falei tudo sobre a dieta cetogênica. Ela pode ser excelente para você, só que se você usar no momento errado, vai ser um tiro no pé e vai ferrar tudo. Então confia nesse vídeo.